frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir a esperança. Para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ou só veio o que Deus diz, ainda há esperança. A alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir. Ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ou só veio o que Deus diz, ainda há esperança. A alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar, dizendo: eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas e Deus minha vida restaurar. E aí? Restaurou os meus sonhos, restaurou a minha fé, e sobre a minha saúde Ele me colocou de pé. Restaurou a minha casa e toda a minha família, e hoje todos nós o servimos com alegria. E toda vez que eu escutava alguém dizer: até tinha estrutura, mas veio a morrer, eu me lembrava da promessa, pra não desanimar. Essa promessa me dizia, essa promessa me garantia. E ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz,
diz isso aqui. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi meu ministério. Deus levantar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas, na minha saúde, Deus tocar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas, vi minha família, Deus salvar. A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, meus amigos, mais uma vez nós estamos aqui para transmitir a nossa live aqui direto da minha residência, pelo Facebook. Todos que têm tido a oportunidade de nos assistir, eu sou muito grato a Deus pela quantidade de visualização que a palavra de Deus tem tido através da transmissão que fazemos, graça à bondade e à misericórdia de Deus. Temos sido agraciado por Deus com muitos seguidores, com muitos irmãos que estão agregando-se ao nosso grupo de amizade. E nós estamos aqui nesta noite com prazer, com alegria, porque a palavra de Deus nos traz isso. Eu, nesta noite, quero conversar um pouco com vocês a respeito da palavra de Deus. E eu tenho, nesta noite, escolhido o livro de Marcos. Eu quero meditar um pouco aqui no capítulo 6 de Marcos. Ele é um capítulo que tem 56 versículos. Nós vamos ler uma parte no começo e depois a gente talvez leia mais um pouquinho lá no final. São muito importantes. O começo e o final do capítulo, eles vão nos dar uma orientação muito importante. Não será propriamente o nosso assunto, mas eu queria destacar que aqui no começo do livro de Marcos, quando a gente começa a meditar nele, a gente vai ver que acontecem algumas coisas interessantes nesse livro e que a gente guarda isso como uma satisfação muito grande. Que no capítulo 4, do verso 5, aliás, do verso 35 ao capítulo 5, verso 43, é uma narrativa muito grande, mas ele inicia o versículo 35 do capítulo 4 até o versículo 1, aliás, até o versículo 41, falando a respeito de uma tempestade. E também no capítulo 6 há uma tempestade, mas eu quero primeiramente ler aqui no capítulo 6, os primeiros 13 versículos, que depois nós então vamos falar um pouquinho sobre a questão da incredulidade. É mais nisso que a gente vai se ter nesta noite. Capítulo 6 de Marcos. E partindo dali chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiam. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se admiravam, dizendo: de onde lhe veio estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E com muitos se faziam tais maravilhas por suas mãos. Não é este o carpinteiro,
filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes a mão, ou as mãos, e estava admirado da incredulidade deles. Jesus era uma figura conhecidíssima em Nazaré. Nazaré agiu aqui com a ingratidão muito grande com o seu morador. Jesus foi criado ali em Nazaré. Seus pais escolheram a cidade para viverem. José ali tinha uma carpintaria. Jesus passa a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude e entra na idade adulta. Jesus já havia saído para a execução do seu ministério anteriormente. E, como eu disse, no capítulo 4, do verso 35, que ele começa vindo desde o início contando parábolas, contando histórias, mostrando o reino de Deus. E ele resolve ir para a terra dos Gadarenos. E ele entra no barco, naquela oportunidade, e ele, ao entrar muito cansado, deitou-se na polpa. E quando eles estão em alto mar, começou uma tempestade. E Jesus, então, estava ali. Até então ele estava contando histórias. E aqui, então, nessa tempestade, Jesus vai fazer o primeiro milagre para revelar o poder de Deus sobre a criação, sobre a natureza. Ele acalma a tempestade. Então, naquele momento, nesta tempestade, Jesus estava no barco. As tempestades, elas fazem parte da vida do cristão. Elas são indesejáveis, elas são imprevisíveis, elas são inevitáveis, mas elas existem. E é impossível navegar na fé sem passarmos por tempestade. Uma outra coisa que Jesus nos ensina aqui, que foi ele quem mandou os discípulos atravessarem para a terra dos Gadarenos. E quando se está fazendo aquilo que Jesus manda, as tempestades vêm por conta daquilo que nós estamos fazendo por ordem do Senhor. Sempre o adversário, o anelo dele
é fazer com que aqueles que são chamados, enviados por Deus, sejam abalados com as tempestades. Nós sabemos que a tempestade ela não respeita, não. A água, a tempestade, ela pode levantar-se no mar, ela pode levantar-se na floresta, ela pode levantar-se na terra, pode levantar-se dentro da nossa vida, dentro da nossa família, dentro da nossa igreja, mas é uma tempestade. Então ela vem destruindo, derrubando aquilo que é bom e também levando aquilo que é mal. Ela não faz acepção de pessoa, ela realmente vem. Mas é muito importante isso aí. Mas depois eu volto aqui. Então eu vou voltar aqui na questão de Jesus, quando ele chega em Nazaré. Nazaré sai do anonimato devido ao morador que residiu lá durante 30 anos. Que teve lá, como eu disse, a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude e parte da sua idade adulta. Mas quando os moradores de Nazaré vê Jesus fazendo milagres, ensinando, expelindo demônios, porque demônios, só Deus pode expelir o demônio. Não existe nenhuma tática humana para se expelir demônio. Exorcismo e tantas coisas, isso é apenas arranjos. Agora, expulsar, só Jesus pode fazer isso. Então Jesus vinha lá, ensinando a palavra de Deus, naquela sinagoga que ele provavelmente tinha frequentado durante muitas vezes, e de repente alguém se admira da sabedoria de Jesus, do conhecimento que ele dá. Então vejam bem, eles tinham visto Jesus já algumas vezes ensinando ali, mas nessa ocasião eles resolveram se manifestar. E se manifestam fazendo pergunta, dizendo: de onde vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Poxa, eles deviam ficar orgulhosos do conterrâneo, da pessoa que representaria para a história humana, que hoje, há quase 2000 anos, nós estamos aqui a falar dela. E ele então, o que eles fizeram? Olha a pergunta irônica, desprezível, preconceituosa, que isso não falta no mundo em que vivemos atualmente. O preconceito aí está hoje. Dia da Consciência Negra, se fala muito do preconceito contra as pessoas de pele escura, mas o preconceito não é só contra isso, não. O preconceito é contra as pessoas, o preconceito é contra as atividades. Então as pessoas são preconceituosas, as pessoas são muito difíceis, a pessoa, às vezes você quer ter um relacionamento, mas o preconceito não deixa você manter um relacionamento saudável. A gente às vezes procura manter um relacionamento com pessoas que exercem, que são igual a nós, mas elas rejeitam. Então o que houve? Eles fazem o seguinte e dizem: não é este
o carpinteiro, ao desdenho da profissão, o filho de Maria. Então aqui eles não utilizam a figura do pai. E isso só ocorria em duas situações. Quando o pai já havia falecido, ou então, se o que ele considera como pai não fosse o seu pai. Mas no caso de Jesus, Jesus se apresentava como filho de Deus. Aí eles ainda, para completar, eles dizem o seguinte: filho de Maria, irmão de Tiago. Então eles conheciam a família, e de José, e de Judas, e de Simão. Eles dão a ficha completa de Jesus. Então, não estão aqui conosco seus irmãos, suas irmãs, e se escandalizaram dele. Jesus, então, lhe disse: olha, não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. A casa de Jesus era Nazaré. Então aqui Marcos completa o texto dizendo que ele não pôde fazer ali nenhum sinal maravilhoso, somente curou algumas poucas pessoas enfermas, impondo-lhes a mão, e estava admirado da incredulidade deles, mas as coisas, elas parecem nos ensinar que nós precisamos tomar muito cuidado com a incredulidade. Ela pode prejudicar até mesmo aqueles que já estão salvos pela fé. Então aqui falando no nosso caso, a incredulidade, ela pode prejudicar até uma pessoa que já tem uma fé consolidada no Senhor. Marcos registra, nesse capítulo 6, que Jesus enfrentou o poder da incredulidade. E Marcos afirma que se o capítulo 5 pode ser chamado de um capítulo da fé, o capítulo de número 6 merece o título de capítulo sem fé. Jesus enfrentou essa incredulidade dos nazarenos, enfrentou também a incredulidade de Herodes e a incredulidade da multidão e a incredulidade dos discípulos. Então eu quero falar nesta noite desses tópicos. A incredulidade dos nazarenos, que é uma coisa espantosa, a exibição da incredulidade registrada aqui na Bíblia, e foi do povo de Nazaré. Ele foi o povo mais privilegiado do mundo, pois foi ali que Jesus morou e passou toda a vida, como eu disse, antes de iniciar o seu ministério. Por isso Jesus é chamado de Nazareno. Tá? Os moradores de Nazaré rejeitaram Jesus, não acreditaram que ele fosse o Messias. Marcos enfatiza que Jesus admirou-se da incredulidade dele. Então não é só a fé que causa admiração no Senhor, a incredulidade também. Este episódio nos ensina 4 lições sobre a incredulidade. A primeira é que a incredulidade impede o verdadeiro conhecimento da pessoa de Jesus.
Os nazarenos não creram que Jesus era o Messias. Eles viam Jesus como um simples conterrâneo. Jesus sempre afirmou a sua natureza divina, em confronto com as incredulidades dos judeus. Ele sempre mostrou isso. Outra coisa, a incredulidade impede o discernimento espiritual das Escrituras Sagradas. A pessoa não tem entendimento porque não acredita naquilo que está escrito. Jesus era o Messias prometido segundo a profecia de Isaías 61. Mas os nazarenos não compreendiam isso. O entendimento deles empotava o entendimento da Bíblia. A incredulidade obscurece o óbvio e valoriza o irrelevante. Terceira coisa que nós vamos ver na incredulidade é que ela rejeita o enviado de Deus a Israel. Sempre o rejeitou, até que o matou. Matou os profetas, aqueles que eram enviados de Deus. Jesus é o grande profeta prometido no Antigo Testamento. Ele veio para revelar Deus de forma pessoal, dizendo que ele e o Pai eram um. Ele é a expressão exata do ser divino. Mas o povo de Nazaré o expulsa, tenta matá-lo. A familiaridade traz o desrespeito por acharem que eram tão íntimos de Jesus. É que os nazarenos colocaram desrespeito pelo fato de conhecerem a família e não reconhecerem em Jesus. E quarto, a incredulidade, ela limita a manifestação do poder de Jesus. Ele não podia realizar os milagres porque, devido àquela circunstância de descrença e oposição, ele não quis fazer. Onde não há fé, não existe milagre. Então, se você está esperando um milagre, saiba de uma coisa, que é necessário existir fé para afastar a incredulidade. Mas mesmo na incredulidade, meus queridos, há o lado positivo da incredulidade. Ela cria a possibilidade de outros ouvirem e crer. Então, como os nazarenos não acreditaram na palavra e revelaram a incredulidade, levou Jesus a pregar em outras aldeias e também enviar os seus discípulos a outros lugares. E foi devido a esta não a aceitação lá, que a palavra foi divulgada e, sendo trazida, chegou até nós. Então, a palavra aqui é que Jesus, o que fez? Olha, vocês não querem, eu vou para outro lugar. Ele foi para as aldeias circunvizinhas, chamou os 12 apóstolos, enviou eles e mandou eles pregarem e expulsarem os demônios, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, tá? Não ficarem de conversinha, não ficarem trocando conversa para lá e para cá, porque a conversa que hoje se tem um conceito de mentira são colocada aí na internet, então ela traz uma pequena mentira, rouba a fé e a esperança da pessoa.
Então Jesus vai dizer para este povo: não tem problema. Se você não crê, tem quem vai acreditar. E este é o caso nosso, irmão. Dentro das tempestades que nós estamos vivendo, há aqueles que haverá a possibilidade da tempestade acalmar-se e tudo passar, e há aqueles que não acreditam. E nós não podemos forçar ninguém. Jesus não forçou, simplesmente mudou de auditório, mudou de ouvinte e foi anunciar a quem quisesse dar ouvido à sua palavra. Tá? Então eles saíram, chegaram a territórios pagãos. Jesus ensina que toda a cidade ou casa que rejeitar o evangelho de Deus será considerada impura e receberá o rigor do juízo divino. Então, quem não acredita vai mais para frente e vai entender isso. Dentro desse capítulo, há uma narrativa a respeito do assassinato de João Batista. João Batista havia proclamado uma verdade para Herodes Antipa e ele preferiu acreditar nos seus instintos. Ele era um incrédulo, praticava todo tipo de atos imorais para se manter no poder. Ele era ouvinte assíduo dos sermões de João Batista. Ele admirava a pregação de João Batista e ouvia constantemente, mas nunca se arrependeu dos seus pecados, porque João pregava o arrependimento. Então significa o quê? Que uma pessoa que ouve constantemente a palavra de Deus e não se arrepende do seu pecado da incredulidade, é muito difícil. E ele tinha 4 características importantes na pessoa incrédula, que é o supersticioso, tá? Ele, depois de João Batista ser degolado, morto e sepultado, ele começou a achar que Jesus era João Batista, que tinha ressuscitado. Ele cria na reencarnação dos mortos, tá? Mas ele também era um homem imoral, agia somente para satisfazer os seus desejos, praticou incesto e vivia em uma vida errada, de adultério. Ele também é enganado por Herodias, sua mulher, e pressionado pelos seus convidados. Ele também era um homem perturbado. A pessoa que não tem fé é uma pessoa perturbada. Qualquer coisa tira a sua tranquilidade. Ele deixa de acreditar. A sua consciência sempre o acusava do seu pecado. E a mensagem de salvação pregada por João, a qual confrontava seus pecados, não saía da sua mente. Ele, porém, não se arrependeu e morreu na sua incredulidade. João Batista perdeu a sua cabeça, literalmente, mas ganhou a salvação da sua alma. Herodes perdeu tanto a sua cabeça, figurativamente, como a sua alma. Então a incredulidade leva a pessoa a ficar nesta condição. Mas Jesus continuou o seu trabalho. E ele seguiu com os discípulos num barco, e as multidões foram atrás dele. E 3 lições importantes aqui. Jesus viu
Já ao entardecer, uma grande multidão. Ele não vê apenas o exterior, mas também o coração. É o que diz Samuel no capítulo 16, versículo 7 do seu primeiro livro. Jesus se compadeceu daquela multidão, daquela grande multidão, pois eram como ovelhas sem pastor. Jesus ensina muitas coisas à multidão. E após o ensino, já era tarde, e os discípulos falaram com Jesus da necessidade, primeiro, de dar à multidão de 5.000 homens, e provavelmente mais 10.000 pessoas famintas e longe de casa. Então note que aqui, aquele grupo dentro da sinagoga que não acreditaram em Jesus e que ele foi expulso dali e sai para pregoar, agora Jesus está com a multidão em volta de si por cerca de 15.000 pessoas. Então note como a incredulidade lá foi benéfica para que outras pessoas fossem atingidas. Então, essas pessoas longe de casa. E a ordem de Jesus para os discípulos foi simples. Eles disseram, olha, essa multidão precisa ir embora, porque eles precisam comer. Jesus então fala, dá-lhe vós de comer. Mandou eles darem de comer. Aqui trata-se de uma prova espiritual. A terceira coisa que ensina aqui é a incapacidade dos discípulos. Eles não tinham dinheiro e nem um lugar para comprar alimento. Diante disto, Jesus realiza ali o grande milagre da multiplicação de alimento, o qual foi registrado pelos 4 evangelistas. A partir de 5 pães e 2 peixes, ele alimenta uma multidão, sobrando ainda 12 cestos cheios de pedaços de pão. E aí que nós vamos ter que começar a acreditar no milagre. O fato de que algo é impossível não é desculpa para não tentarmos fazer. É difícil? É, mas vamos pelo menos tentar a fazer. Deus nos pede para fazermos o impossível e em seguida Ele dá tudo que precisamos para obedecermos a sua ordem. E o que nós precisamos para fazer o impossível? É crer que Ele é o Deus do impossível, que é Ele que faz. Tá? Então, nós precisamos obedecer às ordens do Senhor e andar nesse caminho. Quando nós oferecemos tudo o que temos a Deus, descobrimos que o impossível não existe. E tudo que temos, o que é? É a fé. Aquele centurião que foi pedir a cura para o seu criado, Jesus mandou ele crer, e ele disse, Senhor, eu creio, mas ajude-me na minha pouca fé. E a ajuda foi imediata, porque naquele exato momento o seu criado foi curado. Então vocês estão vendo como é o contraste entre a incredulidade e a fé? A incredulidade impede a realização de Deus. A fé possibilita a realização de Deus. Aonde se evidencia a incredulidade daquele povo? Primeiro nós observamos que o milagre, Jesus vê e se compadece deles pelo seguinte: o portador dos pães e do peixe, ele já tinha a previdência que ele precisaria
de alimentar-se. Os demais não. Mas Jesus, por misericórdia, porque o texto diz que ele se compadeceu deles. Então Jesus dá. Amém? Muito bem. Eu falei para vocês a respeito da tempestade lá do capítulo 4 de Marcos. Eu quero ler com vocês agora aqui a tempestade do capítulo 6 de Marcos. É Marcos capítulo 6, versículo 45. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão, aquela multidão que ele tinha dado pão. Ele estava conversando com eles lá e disse para os discípulos: vocês vão indo, que eu vou ficar conversando com eles aqui, já já eu vou. Não disse de que maneira ia. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e eles sozinhos em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da 4ª vigília da noite, vou já falar sobre essa 4ª vigília, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhe adiante. Mas quando eles viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos viam e perturbaram-se. Mas logo falou ele e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento aquietou-se. Entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes seu coração estava endurecido. Então veja bem, não é só ver as operações e os milagres de Jesus que traz fé ao coração. E este último exemplo de incredulidade dos discípulos, eles estavam navegando para Betsaida quando foram surpreendidos por uma grande tempestade. Eles estavam sozinhos, pois Jesus estava no monte orando. A grande lição que aprendemos aqui é que Jesus vem ao nosso encontro quando nós enfrentamos grandes tempestades, grandes dificuldades. E isso nós precisamos aprender aqui na narrativa de Marcos, que nos dá 5 tipos para aprendermos com as tempestades. Primeiro, que na tempestade Jesus só vem na hora certa. E qual era a hora que Jesus vem? Na 4ª vigília da noite. Então conte aqui para mim, comigo. A primeira vigília, ela vai do entardecer, das 18 horas, até as 20 horas. A segunda vigília, ela vai das 21 horas até as 24 horas, ou seja, no nosso calendário do passado dia. A terceira vigília é a que vai da meia-noite às 3 horas da manhã.
E a quarta vigília é a que vai das 3 da manhã às 6 da manhã. É quando o remador, aquele que está remando, aquele que está lutando contra a tempestade, já está com suas forças esvaídas. Ele já não tem mais condições físicas para enfrentar aquela crise. É quando tudo parece perdido é que aparece Jesus. Então é nesta hora que Jesus aparece. A primeira lição nossa é essa: saber que Jesus só vai aparecer na nossa tempestade quando tudo parecer que já está perdido. E a última palavra é de Deus, não é do homem. Segunda coisa, Jesus sempre vem do seu jeito e não do nosso. Ele veio andando sobre o mar. Jesus tem a tempestade sobre os seus pés. Dá para você entender isso? A força da tempestade fica debaixo dos pés de Jesus. Ele usa o caminho da tempestade para chegar até nós. Ele não vem rodeando, ele vem pelo caminho. Aonde começou essa tempestade? É no mar, então eu vou pelo mar. Aonde começou a nossa tempestade? Ele vai vir pelo mesmo caminho, ele vai vir andando o caminho da tempestade para chegar até nós. Ele usa a nossa crise para se aproximar de nós. Esta é a segunda coisa que precisamos entender. A terceira coisa é que Jesus vem para acalmar a nossa ou as nossas tempestades, interna e externa. Primeiro ele destrói o nosso medo. O que ele falou? Qual foi a primeira palavra que ele diz? Não temais, sou eu. Tá? E eles cuidavam que era um fantasma. Tá? E ele vem para acalmar o nosso medo e o nosso desânimo, porque as nossas forças estão esguairidas e nós não temos mais a possibilidade de darmos continuidade, porque já nos falta força. Tá certo? Ele entra na nossa vida e a tempestade acaba. Aleluia! Você entendeu? E a quarta coisa, Jesus vem na tempestade para revelar e destruir a nossa incredulidade. É para ser destruída. Apesar do milagre da multiplicação dos pães, os discípulos continuavam incrédulos. Incrédulos. Porque veja o que eles falam aqui no verso 52. Pois não tinham ainda compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Não há a possibilidade de nós estarmos também ainda com o coração endurecido. E quinto, Jesus vem para nos levar com segurança ao nosso destino. Eles chegaram em paz. A tempestade atrapalha o percurso, mas jamais impedirá que cheguemos ao destino que Deus traçou para nós. Após a tempestade, a vida continua. Jesus e seus discípulos percorriam as aldeias e cidades, curando os enfermos. Marcos encerra este capítulo mostrando que onde havia fé, os milagres aconteciam, e aquelas pessoas tinham fé no poder
curador de Jesus. Então, meus queridos, o que Jesus nos ensina nessa noite é que só Ele pode nos socorrer e nos dar triunfo durante a nossa tempestade. Eu sei que é difícil, é incômodo, é triste, mas não tem a revelação que nenhum daqueles que estavam no barco afoitaram-se e pularam no mar e se afogaram. Eles permaneceram no barco porque Jesus estava a caminho. Mesmo eles não colocando fé na solução de Jesus, mas ele estava a caminho. Precisamos acreditar que Jesus está a caminho da nossa tempestade. Precisamos colocar a nossa fé no Senhor Jesus. Ele está vindo para aniquilar o nosso medo, para tirar de nós toda a nossa incredulidade, para acalmar as nossas tempestades interna e externa. Me entenda, por favor. Interna é as que estão dentro de você, tirando a sua fé. E externa é o que está acontecendo do lado de fora, que você teme pelo resultado. Acredite em Jesus. Não seja como os discípulos. E com esta palavra, nós podemos aprender algumas coisas. E aprendemos que a incredulidade é uma poderosa força destrutiva. Aprendemos que a incredulidade é um impedimento à realização dos milagres. E aprendemos que todo aquele que rejeita a mensagem do mensageiro de Deus recebe um rigoroso punição. Aprendemos também que Jesus faz milagre para beneficiar as pessoas sem auxílio da sua fé. E também aprendemos que pessoas buscam Jesus somente por causa do benefício e dos benefícios materiais e fogem quando são chamados a crer no Evangelho do Senhor Jesus. Agora eu faço uma pergunta. Qual foi a grande tempestade que você já enfrentou ou está enfrentando na sua vida? Quais as lições que podemos aprender quando enfrentamos essas tempestades? E também, qual a importância da tempestade para acabar com a incredulidade? É uma pergunta que eu te faço. E eu sei que você vai meditar nessa palavra, porque é uma palavra que Deus me deu, e eu transmiti a você aquilo que o Senhor me concedeu. Eu quero orar com você. Eu também faço parte dessa tempestade. Eu também estou passando por tempestade. E eu preciso crer que Jesus está vindo em meu socorro. E o hino que foi cantado aqui
ele diz que a árvore cortada, ao cheiro das águas, ela volta a florescer, e é isso que diz a palavra de Deus. Mesmo estando já rente ao chão, ao cheiro das águas. E a água vem do Senhor Jesus. Oremos então. Amado Deus e soberano Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu quero te agradecer, meu Deus, porque eu pude, nesta noite, através da tua palavra, ó Deus, fazer uma reflexão da minha vida, dos momentos que tenho passado, das dificuldades que estou enfrentando juntamente com o teu povo, com teus filhos, com aqueles que estão me assistindo, me ouvindo. São muitos, são pessoas em diversos lugares, de diversas denominações. São vários amigos, companheiros, pastores, que têm andado conosco, que estão passando também por muitas dificuldades. Às vezes a tempestade, ela acontece em momentos que nós nem sempre estamos acreditando que o Senhor está presente. Mas, Senhor, nessa noite, eu estou rogando, Senhor, fica conosco, tenha misericórdia de nós, tenha piedade de mim, Senhor. O Senhor é que me colocou nesta causa, o Senhor é que me colocou nesse caminho, e eu, Senhor, estou aqui para ser socorrido por Ti, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Sei, Senhor, que o preconceito contra aqueles que Te servem, aqueles que o Senhor tem chamado, eles se levantam sempre, e a intenção do adversário, quando levantou as tempestades, era destruir aqueles que estavam com a tarefa de anunciar a Tua palavra, de levar o Teu reino, de proclamar o Teu santo nome. E as coisas, Senhor, se reacontecem no tempo presente. Nós estamos tendo muita dificuldade. Já tentamos, pelos nossos caminhos, nos aproximar da solução, mas não encontramos guarida, não encontramos, Senhor, diálogo, não encontramos, Senhor, acolhimento. Resta-nos, Senhor, deixar que seja feito pelos Teus caminhos, pela Tua vontade e pelo Teu poder. Nós, humanos, não temos a solução. A nossa solução, ela vem de Ti. E nós estamos confiados na Tua operação e no Teu grande amor. Ensina-nos, Senhor, a unirmos as nossas forças, a nossa fé, e aguardarmos, Senhor, dentro do barco, que o socorro está chegando, que a solução está vindo. E ela vem pelos Teus caminhos, Senhor. Não vem pelos caminhos do homem, não vem pelos caminhos da justiça, dos homens, mas vem por meio da justiça divina. Pai Santo e Pai amado, em nome de Jesus, dá-nos a esperança de que o Senhor se aproxima, o Senhor está chegando. E eu peço, Senhor, fica conosco, fica conosco, fica, Senhor, fica, Senhor, fica no nosso coração e ajuda a nossa pequena fé, em nome de Jesus e para a Tua glória. Muito obrigado. Muito obrigado, meus irmãos, muito obrigado, meus amigos, Deus vos abençoe. E Jesus está chegando aí para te dar um alento, para te dar a esperança de que Ele é contigo, que Ele não te abandonou, que Ele está simplesmente caminhando em nossa direção.
E nós devemos colocar no nosso coração a fé para receber a sua bênção. Amém? Deus o abençoe. Muito obrigado. Domingo tem o culto presencial e online na Igreja Unida de Parque Sevilha, Rua Málaga 65. Estaremos ali reunidos até o dia que Deus permitir que estejamos adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado.